Oi pessoal, tudo bem? Você já deve ter se perguntado qual que é a origem das pedras de Stonehenge. Essa estrutura que você está vendo aí na tela. Fica aí que depois da vinheta a gente te explica. As pedras de Stonehenge são um dos símbolos mais famosos da Inglaterra, junto com a Rainha Elizabeth, o Big Ben, o Chá das 5 e o meu favorito de todos, o Mr. Bean. Essa estrutura fica no sul do país, a uns 130 quilômetros de Londres. Ela foi construída há mais de 4.000 anos, no período Neolítico, e nos anos 80 foi considerada Patrimônio Mundial pela Unesco. Essa estrutura circular foi feita com grandes blocos de arenito, que também podem ser chamados de sarsens. Eles medem até 7 metros de altura e podem pesar até 20 toneladas. Se a gente pensar que não tinha carreto de mudança naquela época, colocar todos aqueles sarsens ali com certeza não foi tarefa fácil. Uma das coisas que mais fascina os historiadores sobre Stonehenge são os mistérios que rondam essa construção. Afinal, por que é que os nossos ancestrais arrastaram um monte de pedras para aquele lugar? As histórias, digamos, mais criativas dizem que o lugar foi construído pelo mago Merlin. Tem gente que acredita até que Stonehenge foi um presente dos alienígenas. Vai entender. As teorias mais aceitas apontam que Stonehenge era usada para cultos e rituais desses povos antigos e que o seu uso foi sendo modificado ao longo dos anos. E uma coisa interessante, essa galera que construiu Stonehenge provavelmente veio do Mediterrâneo. Uma pesquisa de 2019 analisou o DNA de fósseis de humanos do Neolítico para traçar a rota dos antepassados de quem construiu tudo aquilo. Ao que tudo indica, os britânicos do Neolítico são descendentes de povos que saíram da Anatólia, atual Turquia, por volta de 6.000 a.C. Eles migraram para a Península Ibérica, que é onde fica a Espanha e Portugal, e depois foram para a França. De lá, eles foram para a Grã-Bretanha por volta de 4.000 a.C. Foi esse povo do Neolítico que difundiu a ideia de agricultura por lá e também a ideia de construir monumentos. Mas voltando ao assunto das pedras. Recentemente, um grupo de arqueólogos descobriu que a origem para todo aquele material de construção de Stonehenge pode ter vindo de Westwoods, um parque a 24 quilômetros de lá. Para entender toda essa descoberta, a gente precisa voltar para o ano de 1958. Naquela época, Stonehenge passava por um processo de restauração. Uma das pedras, por exemplo, estava rachada e o seu núcleo precisou ser perfurado para que colocassem uma haste de metal para reforçar toda a estrutura. Foi aí que um funcionário da obra chamado Robert Phillips achou que seria legal guardar de recordação um pedaço dessa pedra que tinha saído. O cara guardou esse souvenir por mais de 60 anos. Foi só em 2019 que ele decidiu devolver a pedra para o English Heritage, uma instituição que cuida de todo o patrimônio de Stonehenge. Acontece que esse pedacinho foi extremamente importante para essa nova descoberta. Os cientistas puderam usar todo tipo de técnica para estudar a composição da pedra sem danificar os sarsens lá do monumento. A partir de dados geoquímicos, os cientistas concluíram que 50 dos 52 sarsens de Stonehenge tinham um local de origem em comum. Com essa informação, eles decidiram analisar outros sarsens do sul da Inglaterra para comparar com os sarsens de lá. Eles escolheram 20 locais, mas logo descobriram que as pedras de Westwoods tinham a mesma assinatura geoquímica das de Stonehenge. Essa descoberta é muito similar à que o filósofo John Albury fez lá atrás, no século 17. Albury estava pesquisando o monumento e dizia para todo mundo que as pedras vinham de uma pedreira a 22 quilômetros de Stonehenge. É bem provável que ele estivesse falando justamente de Westwoods. E se a gente considerar o tamanho e o peso dos sarsens, faz sentido que o local de origem das pedras seja próximo. Inclusive, a teoria mais aceita é que os construtores de Stonehenge usaram trenós ou ferramentas similares para transportar todas elas. Mas os sarsens não são as únicas pedras de Stonehenge. Tem também as pedras azuis. Elas são menores e a origem delas já foi descoberta há mais de um século. As pedras azuis vieram da colina Preseli, no país de Gales, a 320 quilômetros de Stonehenge. Mas a ciência ainda não sabe por que elas vieram de tão longe para compor o monumento. Isso ainda permanece um mistério. Se você tem alguma dúvida sobre história ou sobre qualquer outro assunto, escreve aí pra gente nos comentários. E não deixa de seguir a Super no Instagram e no YouTube para saber sempre que tiver vídeo novo. Valeu, até a próxima e fique em casa.